Fala pessoal, beleza? Quer aprender a escrever e colocar para funcionar seu primeiro algoritmo no Visualk? Então você chegou no vídeo certo. Fala pessoal, tudo certo? Espero que sim. Nesse vídeo aqui nós vamos escrever nosso primeiro algoritmo no Visualk. No Visualk, a estrutura básica do algoritmo é essa aí que a gente está visualizando aí na tela. Tá? Ele utiliza as palavras reservadas algoritmo, início e fim algoritmo. Palavra reservada é uma palavra que quando você utiliza no seu código, o Visualg ele trata aquele trecho de código de uma maneira específica. Tá? Então, a palavra algoritmo é uma palavra reservada que deve ser usada apenas para quê? Para definir o nome do algoritmo que você está desenvolvendo. E esse nome ó, você coloca entre aspas duplas, e pode ser o nome que você quiser. Tá? Mas tem que começar com a palavra reservada algoritmo, seguido então do nome que você quer dar entre aspas duplas. Tá? Depois vem a palavra reservada início, e é uma palavra reservada, ela não pode ser usada a qualquer momento, de qualquer jeito, ela tem que marcar o início do teu trecho de códigos propriamente dito. Tá? Então, palavra reservada início e depois a palavra reservada fim algoritmo, para quê? Para indicar o fim do algoritmo. Agora que a gente já conheceu a estrutura básica de um algoritmo, para exibir mensagens na tela, a gente então usa o comando escreva. Tá? O comando escreva, ele é seguido de um par de parênteses, e o que tu quer escrever na tela, o que tu quer mostrar na tela, o que tu quer imprimir na tela, né, ele vai dentro do par de parênteses. Se for um número, é só colocar um número direto ali e pronto. E se for um texto, tem que colocar esse texto entre aspas duplas. Um outro comando também para imprimir coisas na tela do computador é o comando escreva L. Tá? O escreva L é igual ao comando escreva, só que tem uma particularidade. O comando escreva, ele exibe a mensagem na mesma linha. Certo? Então, se você der um comando escreva batatinha, ele vai escrever batatinha. Se você der um outro escreva cebola, ele vai escrever cebola do lado da batatinha, na mesma linha. Se você disser escreva bolacha, ele vai escrever bolacha na mesma linha de cebola e batatinha. E assim por diante. Ele vai grudando aquele monte de conteúdo na mesma linha. Já o escreva L, ele pula de linha. Certo? Então, se você mandar lá um escreva L cenoura, ele vai escrever cenoura. Mas se você, como você usou o escreva L, a próxima coisa que ele for escrever na tela, ele vai escrever numa nova linha. Então, a diferença entre esses dois comandos. A gente vai ver na prática daqui a pouquinho, mas de momento já é bom conhecer, né, essa peculiaridade, essa diferença aí entre eles. Aqui temos então alguns exemplos de algoritmos. Então, percebemos esse aqui que tem na tela, né? O algoritmo, o nome dele é Vem Vacina, e eu sei disso porque é só olhar lá a palavra reservada algoritmo, que ao lado dela tem um par de parênteses e o conteúdo Vem Vacina. Logo, é o nome do algoritmo, aquele ali, né? Temos a palavra reservada início e temos a palavra reservada fim algoritmo lá embaixo. E toda a lógica de programação está dentro daquele trecho ali, né? Compreendido desde início até fim algoritmo. E aqui o nosso algoritmo, então, o que ele faz? Ele tem dois comandos escreva e dois comandos escreva L, certo? Ele vai imprimir algumas mensagens na tela e finaliza o programa, certo? Então, é bom destacar, né, que a nossa lógica de programação ela acontece após a palavra reservada início e antes da palavra reservada fim algoritmo. Tá? Só para marcar bem a estrutura básica de um algoritmo. Se você colocar escreva L fora ali daquele trecho compreendido entre início e fim algoritmo, pode ter problema, certo? E aí, então, agora que a gente já conhece a estrutura básica de um algoritmo, já sabe como fazer para imprimir coisas na tela, para exibir coisas na tela, é bom a gente também já ser apresentado aqui ao processo de indentação de código. Indentação é uma palavra meio estranha que refere-se ao processo de afastamento do código que a gente escreve em relação à margem esquerda.
e a gente faz esse afastamento de maneira hierárquica. Tá? Isso tudo como um esforço no sentido de tornar o nosso código mais legível. Então, olha aquele código que tem ali embaixo, aquele algoritmo que tem ali embaixo. Era o mesmo algoritmo anterior, só que ele está escrito de uma maneira toda alinhada à esquerda. Então, a pessoa que escreveu aquele algoritmo, ela não sabia o que era indentação ou ela não teve cuidado com a indentação do código. Certo? Perceba então que está tudo alinhado à esquerda e fica meio complicado aí de visualizar o código, né? Identificar onde que ele começa, onde que ele termina. Fica só um bloco de texto quase que maciço ali, bem complicadinho de interagir, de trabalhar, de dar manutenção nele. Então, o processo de indentação a gente faz o seguinte, a gente evita aquela situação e faz mais ou menos assim, ó. As palavras em azul ali, né, as palavras reservadas que estão em azul, a gente deixa todas elas alinhadas à esquerda. Então, algoritmo, início e fim algoritmo ficam todas alinhadas à esquerda. E o bloco de código referente à lógica de programação ali, né, do nosso algoritmo, ele então é todo deslocado para a direita. Então, ele fica afastadinho ali da margem esquerda. E assim você consegue perceber uma relação de hierarquia, né, entre aquele bloco ali de escreva e escreva L em relação à estrutura básica do algoritmo, certo? E assim, então, a gente consegue visualmente perceber, né, a organização do nosso código de uma maneira mais facilitada. Então, para nós praticarmos um pouquinho, a gente tem aqui um exercício. Escreva um algoritmo capaz de exibir na tela as seguintes mensagens. Então, a gente tem que escrever um algoritmo que escreva na tela, imprima na tela a mensagem Hello World, e um outro algoritmo que imprima na tela, né, que exiba na tela aquele trecho ali, Hello World, com algumas decorações ali ao redor. Então, vamos lá para o nosso Visualg. Aqui no nosso Visualg, então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse trecho todo aqui que vem por padrão, certo? E vou criar aquela estruturinha básica lá que a gente já conheceu. Algoritmo e o nome do algoritmo, depois vem o início e depois vem o fim algoritmo. Certinho? Isso aqui. Perceba que a palavra reservada início, ela é escrita sem acento, tá? Sem acento. Então, aqui nesse algoritmo, eu vou colocar aqui meu primeiro algoritmo. E vou salvar o algoritmo. Vou clicar aqui na área de trabalho mesmo. Vou criar uma pastinha aqui. Algoritmos. E aqui dentro dessa pastinha eu vou colocar aqui 001, meu primeiro algoritmo. Está salvo. Então, temos aqui a estrutura básica do algoritmo. Aquele lá é o nome dele. E aqui dentro de início e de fim algoritmo é onde eu vou colocar a lógica de programação, né? Então, o primeiro exercício pedia para eu imprimir na tela, para eu exibir na tela a mensagem Hello World. Então, o comando que eu uso para isso é o comando escreva. E o escreva, ele aguarda, né, algum conteúdo dentro do par de parênteses. Ele vai imprimir na tela o conteúdo que eu colocar aqui dentro. Se for um número, isso aqui basta. Tá? Se o número tiver casa decimal, a gente, em vez de vírgula, usa ponto. E se for um conteúdo textual, vai entre aspas duplas. Tá? Então, hello world. E uma exclamaçãozinha ali para ilustrar, né, a emoção que é rodar o nosso primeiro algoritmo. Então, tá pronto ele aqui. Como é que eu faço para rodar? Vou lá então em Run e vou escolher aqui rodar algoritmo, certo? E perceba que tu pode usar o atalhozinho tecla F9. Então, botei para rodar, está aqui o nosso algoritmo. Ó. Ele vai rodar sempre aqui no console, certo? E ele está imprimindo na tela o quê? A mensagem Hello World, que foi a mensagem que eu mandei imprimir através do comando escreva. Certinho? Vou fechar aqui e está feito. Vamos agora dar aqui um salvar como. Vou colocar aqui 002, né?
meu outro primeiro algoritmo. O outro algoritmo nós tínhamos que escrever o mesmo Hello World, só que em maiúsculo. Hello World. E ele tinha algumas decorações ao redor, né? Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um escreva L. Aqui em cima um escreva L também. Com decorações. Vou copiar essa linha para cá também. E tá pronto. Como eu estou usando aqui o escreva L, ele vai pular para uma nova linha esse conteúdo. Vamos clicar aqui e vou teclar F9, né? Já que o run é o F9, o atalhozinho. Então, F9, rodou e está lá na tela para mim o conteúdo lá. Hello World, do jeito que eu gostaria. Perceba que ele imprimiu os asteriscos, depois ele pulou de linha e imprimiu Hello World, depois pulou de linha e imprimiu os outros asteriscos. Certo? Ele fez isso por quê? Porque a gente usou o escreva L. Certinho? Então, nesse vídeo a gente aprendeu como criar um algoritmo, como salvar ele, como imprimir mensagens na tela, certo? E como rodar ele através aqui do nosso Visual. Certo? Então, até o próximo vídeo. Valeu!